Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Aleluia. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Glória a Deus. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Creia, meu irmão, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O nosso Deus é fiel. Aleluia, Ele é fiel sobre as nossas vidas. Glória a Jesus, a paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa tarde, a qual o Senhor nos concede de estarmos juntos na tarde da bênção. A paz do Senhor, Márcia Souza, Giovânia Lima, Débora Ferreira, Dilma, Andréia Costa, Fábio Duarte, irmã Márcia Domingos, Jussi Machado, Rosa Maria, glória a Jesus. A paz do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar orando, falando com o nosso Deus, com o nosso bom mestre. Aleluia, glória a Jesus. Ele tem uma palavra ao seu coração na tarde desse dia, em nome de Jesus. Santo Deus de bondade, Senhor, nós te glorificamos, nós te agradecemos, Pai, por tudo, pela sua misericórdia, meu Deus, pela sua graça, ó Deus, que tem nos alcançado. E que o Senhor possa, ó Pai, a cada dia, continuar cuidando de nós, como o Senhor tem cuidado. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos, de todas. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu santo nome nessa tarde. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Rabarassouria, Nibricomanaia Sévria, pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades, porque em tudo o Senhor tem se revelado para nós. Em tudo o Senhor tem manifesto o teu poder em nossas vidas, nos mostrando que é tudo Senhor em nós. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Continua, Senhor, guardando cada vida aqui. Continua, Senhor, trabalhando em cada coração. Senhor, aumenta a fé do teu povo. Enamandou-se, porque o Senhor fala comigo. A fé de muitos está tão pequenininha. Muitos estão tão fraquinhos na fé. E não estão compreendendo nada. Não estão entendendo nada. Mas eu creio, meu Senhor, que nessa tarde o Senhor vai trazer uma palavra de confiança, para que o teu povo possa confiar em ti.
O Senhor trabalha como quer. Herabando queremandarabasébria. Aumenta, meu Senhor, a fé do teu povo, para que eles possam te servir na beleza da sua santidade, te agradando. Porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Herabandori calabarasaio. É necessário ter fé para agradar a Deus. E quem tem fé se lança, Heramando sem reservas, obedece à voz de Deus e faz, Oramanai, a sua vontade, buscando sempre porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para fazer muito além do que imaginamos, do que esperamos. Arabadásébria. Deus é fiel. Tu és fiel, Senhor. Passeia entre nós nessa tarde. Fala a cada coração. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o cântico 578 da nossa harpa cristã. Antes de iniciarmos essa live, o Senhor ele estava ministrando esse louvor ao meu coração. E eu preciso falar algo aqui, viu? Muitos estão entristecendo o coração do Pai. Eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor está falando comigo. Eu não posso deixar de anunciar aquilo que o Senhor Ele está colocando em meu coração. Oremandara shurikalabaia. O Senhor, ele se entristece, viu? O Espírito Santo de Deus, ele tem sentimentos. Ele se alegra conosco, mas ele também se entristece com muitas das nossas ações. E o Senhor falou comigo aqui. Tá faltando fé. Sobre muitos que estão me ouvindo nessa tarde. Deus está falando com você. Por que temes? Fé. Fé para crer no extraordinário. Fé para viver o sobrenatural de Deus. Fé. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. 578. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.
Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma e ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, na ira dos homens o gênio do mal traz águas, não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sosseguem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Aleluia. Cada um aqui sabe a luta que passa. Cada um sabe, aleluia, o peso, o tamanho da cruz que carrega. E nós precisamos avançar, mesmo doendo, mesmo afligidos, suportando. Uma irmã me mandou um áudio essa manhã acerca de algo que o Senhor havia revelado a ela. E ela disse que via muita fúria do adversário contra mim essa semana. Contra nós, não é verdade? Contra nós. E ela falava comigo, irmã Rafaela, existem pessoas que são muito... Não tem base espiritual para entender o que acontece com você, o que tem acontecido com as lives. E existem muitos que chegam a murmurar, porque não entendem o que acontece. E ela falava comigo, através de um áudio que ela enviou. São poucos os que possuem níveis de espiritualidade na presença do Senhor nessa terra, por isso são poucos os que conseguem entender e compreender e sentir através da revelação o que está acontecendo. Porque são graus e níveis de intimidade diferentes. Cada pessoa aqui tem um grau, tem um nível de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Deus.
Existem pessoas aqui que você sempre está no raso. Existem pessoas que têm medo de avançar porque têm medo do que vai ver. Tem pessoas que têm medo até de sentir a presença de Deus, têm medo até de ver os anjos. Eramando quebracia. Oh, aleluia! Mas cada uma que sabe o peso da cruz que carrega. E é bem verdade que Deus não nos dará algo além do que possamos suportar. Ele conhece a sua estrutura, ele lembra que somos pó, mas o Senhor, ele também nos ensina que nós podemos sempre ir além. Glória a Jesus. Vamos adorar com mais um cântico da harpa. Vamos acima, 577. Em fervente oração. Aleluia. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla no altar. Se orar sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla,
Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus. Deus de eterna bondade e misericórdia. Glória a Jesus. E o Senhor, Ele transmitiu uma palavra ao meu coração nessa tarde. Está localizada em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no mar e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Glória a Deus. O Senhor está anunciando a sua palavra, o seu evangelho de vida, de salvação a todos os homens. E nisso, os seus discípulos caminham juntamente com Jesus nessa missão, aleluia, de trazer o evangelho através da sua palavra, pois Jesus é o pão da vida. Aleluia, através dele somos alimentados, somos fortalecidos, somos encorajados, aleluia, a permanecermos anunciando as suas palavras. Aleluia, pois aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará, trazendo consigo seus molhos em alegria. Aleluia, o Senhor, Ele é galardoador dos que o buscam. O Senhor é aquele que retribui a cada um segundo as suas obras. Então o Senhor, Ele fala aos seus discípulos para que eles entrassem no barco, pois Jesus teria que ir à parte, aleluia, para orar. E assim como nosso mestre, ele se afastava dos discípulos para entrar em oração, assim nós também, aleluia, precisamos fazer como Jesus. Nós precisamos ter o nosso momento particular com Deus. Todos nós precisamos desenvolver na intimidade, na busca, na entrega, conhecer Jesus de forma mais íntima, aonde será somente você e o Pai. Mas existem pessoas aqui que você não consegue orar quando está sozinho. Parece que existe um bloqueio, uma barreira e você logo se entristece e acaba desistindo. Mas é necessário que você venha se esforçar. O nosso Mestre Jesus, em todos os seus feitos, ele deixou como exemplo tudo aquilo que ele fazia, para que nós seguíssemos as suas pisadas e fizéssemos o mesmo. Assim como Jesus se afastava e subia ao monte para orar, aleluia, o monte pode ser o seu quarto. É necessário que você venha, se afastar, ter o seu momento de relacionamento, de comunhão, de intimidade com Deus. E é claro que o inimigo, o adversário, ele sempre vai investir, ele sempre vai levantar pessoas para poder impedir esse momento de comunhão, para tentar atrapalhar. Mas você precisa ser insistente, porque o que nos faz ser vitoriosos, sermos vitoriosos nessa terra, é a nossa insistência
devemos ser persistentes em fazer a vontade do Senhor. Aleluia, nós precisamos ser perseverantes. Aleluia. Você quer chegar no céu? Tem que perseverar. Não será de qualquer forma, como muitos estão aí pensando. Não é, mas em tudo valerá a pena. Glória a Jesus, estarmos para sempre com o nosso Mestre, com o nosso Deus. Então, o Senhor Jesus, ele vai para outra banda. Aleluia. E ele se despede da multidão, subindo ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ele ali só. Ou seja, Jesus não subiu somente 1 hora e desceu. Ele ficou horas ali, em sair da presença do rei. É por isso que está faltando fé no coração de muitos, porque muitos não estão desenvolvendo a prática da oração. Você sempre pede que alguém ore por você, mas falta você clamar ao Senhor. As pessoas podem sim estar sempre levantando orações e clamor para que o Senhor venha te guardar, te livrar. É muito bom. Comunicai as vossas necessidades com os santos. Aleluia, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas você também precisa se esforçar. Você precisa, para você se manter firme e de pé. Porque a salvação, ela é individual. As pessoas podem orar por você, você ser abençoado. Mas você só vai conseguir avançar se você estiver conectado. Se somente as pessoas de fora estiverem conectados e você não, naquele grande dia você fica e quem estava conectado orando por você sobe. Você pode ser abençoado nessa terra, receber as bênçãos do Senhor, mas se você não se dedicar a buscar ao Senhor, a ter o seu momento de intimidade, a ter o seu momento com Deus à parte, somente você e Deus, você não vai conseguir avançar. Não vai. Cada um deve buscar o seu azeite, lembra? A parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas e 5 não estavam despreparados. Você pode pedir oração e ser abençoado, mas se você não tiver comunhão com o Eterno, naquele grande dia você não sobe. Sabe por quê? Porque você não vai ter fé em seu coração. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida que eu ouço a palavra de Deus, eu entro em sua presença e falo com Ele. Porque muitos estão à procura de ouvir a voz de Deus, mas não querem falar com Deus. Querem somente ouvir. E ainda ouvir aquilo que bem lhe apraz. Ouvir aquilo que será satisfatório ao seu coração. E muitas das vezes, quando a mensagem é o inverso, é arrependa-se, rejeita, não aceita. Aleluia. O Senhor, Ele está preparando homens e mulheres fortes na terra, valentes para enfrentarmos o que há de vir sobre essa terra. Porque os dias são maus. São muitas guerras, muitas batalhas, muitas pessoas aqui enfrentam diversos ataques e muitas das vezes você não sabe de onde vem a origem. Porque falta comunhão com o rei. Porque ele se revela e ele fala, olha, está vindo de tal lugar, então ora para que seja quebrado, você está entendendo? Quando eu recebo os bombardeios e retaliações, Deus fala para mim, está vindo de tal lugar. Estou ligada com Ele, Ele está falando comigo, por quê? Porque eu desenvolvo falar com Ele.
Todos nós precisamos desenvolver diálogo com Deus. E Jesus, sendo Deus, ele sendo Deus, tomando forma de homem, de servo, ele se humilhou. Ele se apartava para falar com o Pai. Isso é tremendo. É glorioso. O que dirá nós? Se Jesus, um homem sem pecado, sem mancha, sempre se apartava para orar, somente ele e o Pai, que dirá nós que somos falhos, que tropeçamos, que erramos? E através da comunhão com Deus nós vamos aprendendo mais dele. Aleluia. Porque esse é o desejo do Senhor: aprendei de mim, que sou manso e humilde, para que encontreis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existem pessoas carregando fardos, jugos pesados. Por quê? Porque não estão se humilhando, porque não estão aprendendo mediante essas provações, não estão aprendendo com Deus. E nós precisamos ser a cada dia aperfeiçoados, trabalhados por Deus. Se nós continuarmos olhando para as adversidades, a tendência será sucumbirmos. E durante a madrugada, a quarta vigília da noite, a quarta vigília está entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Durante a madrugada, os discípulos estão em alto mar. E então sobrevém um vento forte e agita a embarcação a qual eles estão. E aquilo começa a assustá-los, pois eles estão ali durante a madrugada. Está dizendo: eu estou olhando para um lado e para o outro, e eu não estou vendo Jesus. Parece que Jesus não está aqui. Parece que Jesus não está vendo. Santo Deus de Israel. E então o mar, ele se perturba. E eles temem. Eles temem. E durante a quarta vigília, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus, mas eles não estavam em tamanha dimensão acerca do poder que havia sobre Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Eles caminhavam com Jesus, mas eles haviam visto alguns milagres, mas eles não tinham noção do que Jesus poderia fazer. Por isso, eles temeram. Eles temeram e começaram a gritar com medo, não reconhecendo que era Jesus. Quantas pessoas estão vivendo assim? Muitas das vezes não consegue compreender o momento, a situação que está acontecendo. E começa a se apavorar, a se angustiar, sendo que Jesus está vindo aí para mostrar o seu poder, para mostrar a sua mão poderosa, para te trazer experiências com Ele tremendas. E de repente, diante de tanta tempestade na sua vida, você começa a gritar e dizer: meu Deus, eu não vou suportar. Tá difícil demais. Eu estou com medo, Jesus. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor,
Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Agora ele faz prova. Se verdadeiramente és tu, eu quero a prova. Faz com que eu também venha caminhar sobre estas águas. Olha, através das experiências a qual você vai passar, você vai aprender mais do Senhor. Você vai adquirir mais entendimento sobre quem é Deus, sobre o Deus a quem você serve, sobre quem é esse Jesus. Esse Deus que opera maravilhas e sinais, faz como quer, a hora que Ele quer. Aleluia. Porque servir a Deus não é estar isentos de viver lutas, ventos. Deus permite. Deus permite para muitas das vezes ver o grau da nossa fé, da nossa constância, da nossa perseverança. O Senhor, Ele sabe aonde toca para nos provar, para saber se verdadeiramente nós estamos prontos para viver o sobrenatural. Porque nesse momento Pedro faz uma prova com Deus e agora ele vai viver o sobrenatural de Deus. Ele quer agora andar sobre as águas assim como Jesus estava. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele andou sobre as águas. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. Nós somos humanos. Nós somos de carne. Quem aqui não sente muitas das vezes um certo receio ao olhar para o mar e ver o que será que tem lá embaixo? Recamanácia. O que será que vai acontecer se eu ir mais adiante? Santo Deus de Israel. Aleluia. E Pedro, ele caminha sobre as águas, mas vem o vento forte. E ele começa a temer. Porque na mente dele ele pensa, essas águas vão me engolir. Imagine você em alto mar, durante a madrugada, aquela escuridão. Aquele vento forte, os medos, porque existem pessoas aqui a qual você está vivendo esse conflito. Você está passando por situações e diante de tudo isso, você tem estado com muito pavor e tem dito, Senhor, será que eu vou sucumbir? Será que eu não vou conseguir, meu Pai? Mas o Senhor, Ele está te olhando, porque Ele estava olhando para Pedro. E Ele sabia exatamente que com os ventos, Pedro iria temer. E quem é que tem o poder de controlar os ventos? O Deus Todo-Poderoso. Pedro estava caminhando sobre as águas, aí de repente o vento vem, ó. Muitas das vezes Deus permite que a prova tribue para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está nos ensinando muita coisa durante a tribulação. Deus está permitindo, mas é porque existe um propósito para todo esse vento, para toda essa ali na força do seu poder. Rafaela, mas é muito difícil, Nós somos testados, a nossa fé, a nossa paciência. Oh, aleluia! Nós somos provados em tudo. E em tudo devemos glorificar ao Senhor. Em tudo nas nossas vidas devemos render graças a esse Deus Todo-Poderoso. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, com medo, aí que ele começa a afundar mesmo.
A palavra do Senhor nos diz que aos ímpios acontece aquilo que eles temem. Temem. Mas aos justos, aquilo que eles esperam, acreditam e confiam. Pedro, naquele momento, estava com medo. E o medo é uma legalidade. Para você afundar. O medo é um portal, é uma brecha para o inimigo ter, como te atingir. Mas eu creio que nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para arrancar esse mal da sua vida. Para te trazer a paz, a fé, a confiança. Deus quer arrancar o medo de coração de muitas pessoas aqui que por causa do medo você não consegue romper. Por causa do medo você não consegue muitas das vezes fazer a vontade de Deus. Existem pessoas que por causa do medo, você não entrega aquilo que o Senhor te revela. Porque você teme. Por causa do medo, você recua. Deixa de fazer o que deveria fazer e começa a afundar. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Ou seja, todo aquele medo era dúvida, insegurança, falta de confiança. Alava sobre ai. Você vai entender que se você, Alamandou e a Sebre, está passando por isso, você está com Jesus. Jesus está na sua frente, te olhando. O seu olhar deve estar para Jesus. Se você olhar para as adversidades, você vai se entristecer, vai se amargurar e vai começar a afundar com medo. Alamandou Bekamanai. Existem pessoas aqui que têm diversos medos. Tem medo de passar escassez. Tem medo de falar uma verdade de Deus para alguém e acabar perdendo a amizade. São diversos tipos de medo, a qual o Senhor está dizendo: você precisa ser guerreiro, valente, corajoso. Não temer a nada. Alabandácia. Mas para que você venha perder esses medos, o Senhor vai permitir situações que venham confrontar você. Porque essa ação que aconteceu com Pedro o confrontou. Foi de confronto. Jesus estava dizendo: homem de pequena fé. Ou seja, ele não tinha aquela fé de Kamanossi Amandai. Ele acreditava até antes de vir os ventos. Quantas pessoas são assim? Quando tudo parece que vai bem, quando tudo parece que está fácil, favorável, aí você acredita. Não, realmente. Mas de repente, quando vem os ventos, quando vem as tribulações e as tempestades, aí você começa a deixar de crer. E você chega a dizer: será que Jesus está aqui? Erabandou-se Kamanai. Por que Deus está permitindo isso acontecer? Eramando Daravashebre Kumanai. Ei, Lamandaravashebre. A peneira de papai está passando aqui nessa live. Deus está falando comigo. Ela mandou recalabai. A peneira de papai sabe o que é? As situações que acontecem. Será que realmente você crê? Será que realmente você consegue perceber que é Deus quem está falando? Será que realmente você consegue perceber quando é a voz de Deus e quando não é? Existem pessoas que acreditam que se o ministério de alguém está no auge, a pessoa está sendo muito vista,
muitos holofotes, muitas pessoas em sua volta. Muitas pessoas acreditam que muitas das vezes esse ministério é aprovado por Deus. E se não for? É porque as pessoas só acreditam que Deus está quando as coisas vão bem. Se está prosperando, tem vida. Se não está prosperando, não tem Deus na vida. Ela mandará você. Não foi assim os amigos de Jó? Quando ele tinha tudo, os amigos estavam em sua volta. E quando ele perdeu tudo que tinha, estava enfermo, adoecido a sua carne, os próprios amigos disseram: tu pecou, você pecou, confessa. E ele estava sendo provado. E Deus está falando aqui, é necessário que cada um venha buscar intimidade com Deus para saber o que acontece. Porque muitas das vezes quando vem os ventos, é a mão de Deus provando mesmo, testando para saber o que está no coração dos homens. Você acha mesmo que todas as pessoas que entram nessa live querem ouvir a voz de Deus? Existem pessoas que entram nessa live para criticar. Existem pessoas que entram nessa live para olhar, para ver. É muita coisa que acontece quando você não está vendo. Você pode não estar entendendo nada. E assim é nas nossas vidas. Sempre vai haver lutas e batalhas. E quanto mais você for fiel ao Senhor, mais ainda o inferno vai se levantar contra você. Tem pessoas que falam: meu Deus, por que comigo sempre é mais difícil? Por que eu passo por lutas tão terríveis assim? É porque você é fiel. O mundo não te abraça. Porque você incomoda o mundo. E na visão das pessoas, aquele que é mais abraçado são os melhores. Mas aquele que é mais desprezado, rejeitado, são os piores. E assim somos vistos nessa sociedade. É assim. As pessoas nos rejeitam, nos desprezam. Nos julgam pela quantidade de inscritos, nos julgam pela quantidade de seguidores nos perfis. Se tem pouco é porque não é de Deus. Se tem muito é porque é de Deus. Aonde que o ser humano não entende como Deus age? Nos julgam pelo nosso tamanho, pelo que nós possuímos. Se tá tudo bem na nossa vida, é Deus na vida dela. Se tá passando luta, Deus não está. E muitos estão entristecendo o coração do Pai porque não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem intimidade, não consegue reconhecer. E quantas pessoas estão abatidas por causa disso? Muitas pessoas se abatem por causa disso. Oh, Santo Deus de Israel. Ela mandou dar Sikeminai. O mundo ama aqueles que são seus. Você não é do mundo. É por isso que você não é muitas das vezes bem visto, bem recebido, porque as suas obras incomodam as trevas. E o mundo está em trevas. Você tem ideia de quantos demônios nós enfrentamos todos os dias? Ainda mais hoje. Porque muitos já se apostataram, muitos já perderam completamente a sua fé. Já não creem mais nem na existência de Deus. São poucos os que acreditam na terra. São poucos os que verdadeiramente têm comunhão na oração. E são esses poucos que estão guerreando contra miríades de demônios. Eu estou falando de potestades terríveis. Xarabadai. Eu estou falando de milhares. Ai, irmã Rafaela, o que será de nós? Eu te digo, é a mão de Deus. Por isso que você enfrenta tanta luta.
Por isso que você enfrenta tanta prova e você diz, meu Deus, parece que eu vou sucumbir. Você é remanescente. É porque iguais a vocês tem poucos na terra. E esses poucos estão sofrendo retaliações terríveis. Estou falando de retaliações terríveis. Coisa que foge da dimensão da lógica humana de entendimento. É muito demônio. E os demônios, eles têm se intensificado, eles têm ganhado força na terra. Eles fazem coisas que você pode duvidar. Ei, maná, subriaie, que varácia. Queridos, os demônios, eles, através de pessoas, entram em lugares. Tem pessoas que passam por lugares que você nem vê. Porque assim Deus também faz conosco. Muitas das vezes Deus nos faz passarmos por lugares e Deus faz com que nós estivéssemos invisíveis. Tem pessoas que não conseguem nos ver. Assim é nas trevas também. Pessoas que conseguem chegar no mais alto nível, escalão de magia, onde faz coisas que você fica... Meu Deus, será que é possível? É possível, sim. Uma certa vez eu estava ouvindo um testemunho de um ex-feiticeiro, ex-bruxo da África. E ele falou que eles trabalham com fé. E eles acreditam nos demônios. Eles acreditam no que as forças das trevas dizem para eles. E eles põem fé para serem transportados de um lugar para o outro. Erabadacébria. Quer dizer, eles vivem coisas extraordinárias. Eu estou falando do mundo espiritual. Que na nossa capacidade humana de entendimento é algo que foge. Como assim, Rafaela? Como assim? Mas acontece. Eles acreditam. Eles fazem sumir as coisas. Eles entram onde querem. Com acesso dos demônios, porque eles se lançam aos demônios fazendo cultos terríveis. E você não quer se revestir de Deus. Você quer continuar na inércia. Você quer continuar nessa vida rasa, sem profundidade, sem espiritualidade. Eu vivo experiências com Deus sobrenaturais, coisas que eu jamais poderia falar para alguém, porque as pessoas poderiam olhar para mim e dizer, isso é loucura, Rafaela, mas acontece comigo. Segredos meus com Deus. Decalavachuri, camanácia. Ramando quebara, subicando récia. A princípio nós nos assustamos, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. Quanto mais você desce em níveis de comunhão, de intimidade, mais ainda o Senhor se revela e se manifesta para você. Ele revela o profundo, o oculto e o escondido. Coisas que homens na terra nunca chegaram ao conhecimento. É isso que Deus tem para os seus filhos. Mas muitas pessoas estão preocupadas mais com as suas vidas. Estão mais preocupadas com os ventos ao invés de olhar para Jesus. E se você olhar para Jesus, você não vai afundar. Elabando sébria. Deus está renovando a fé no coração de pessoas aqui. Você precisa ter fé para ver o impossível, o extraordinário. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, recamanácia. Existem coisas que Deus nos mostra. Existem experiências que passamos que muitas das vezes nós não podemos nem compartilhar. Porque é como dar pérolas aos porcos, está escrito. Eles pisam, eles quebram. Ainda se levantam contra as nossas vidas. E diz que nós não somos daqui. Oh, como que alguém pode acreditar numa loucura dessa? Por isso que eles dizem que somos loucos, porque nós cremos naquilo que não vemos. Nós acreditamos mesmo sem ver. Porque Deus está falando, Deus está mostrando, então. Se Deus falou, está falado. Não importa o que os homens na terra digam, porque Deus mostra. E além de Deus mostrar, Deus ainda testifica na terra. Deus ainda nos traz as evidências, as provas. Não é assim? E nós ficamos perplexos. Deus me revelou. Aí tem pessoas que ficam, meu Deus, o Senhor falou comigo e está acontecendo exatamente como o Senhor falou.
Não é assim? E o nosso coração se alegra ainda mais. Nós ficamos ainda mais cheios de fé. Meu Deus! O Senhor falou comigo antes, está acontecendo. O Senhor me mostrou. Lavar o sebre. Se eu não tivesse feito aquilo que o Senhor falou, meu Pai, eu teria perdido essa oportunidade. Deus falou comigo. Essa é a nossa vitória. Crer para ver o impossível acontecer, o extraordinário. Pedro, ele poderia ter caminhado mais sobre as águas, mas ele temeu, porque era pouca a sua fé, a sua confiança. Ele retirou os olhos de Jesus e os ventos lhe fizeram o nível da sua fé. Mas você não pode se contentar em ficar no raso e ter uma fé natural. Você tem que crer no sobrenatural. E sobrenatural eu estou falando de coisas que não são comuns acontecer. É sobrenatural. Foge da capacidade humana de entendimento, de compreensão. Sobrenatural. Aquilo que diante dos homens é impossível. Através das suas ações serão provados que para Deus nada é impossível. Amém? Glória a Jesus. Quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver as grandezas desse Deus? Creia. Tenha fé. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem estava controlando os ventos? O próprio Deus. Então aproximaram os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Olha, és verdadeiramente o Filho de Deus. Para eles, aquela situação foi mais uma comprovação. Olha, verdadeiramente é. Porque eles não tinham aquela fé perfeita em Deus. À medida que eles passavam por experiências, eles iam crescendo em conhecimento, eles iam confiando ainda mais. Glória a Jesus. E é por isso que Deus vai permitir, sim, que os ventos venham sobre a sua vida. Deus vai permitir que você passe por situações difíceis. Vai ter pessoas que não vão entender o porquê de tantas coisas acontecerem com você. Mas é a mão de Deus trabalhando em você, te aperfeiçoando para viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Eu profetizo que você vai sim caminhar sobre as águas. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai viver experiências tremendas, poderosas, abundantes, gloriosas com Deus, em nome de Jesus. Prepare seu copo com água. Eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você vai aprender a confiar ainda mais em Deus. Tirar os olhos do vento, tirar os olhos da tribulação, olhar para Jesus. Aleluia. E confiar na força do seu poder, crendo que Ele é quem está no controle de tudo. Ele está no controle deste barco, Ele está no controle do vento. Ele faz como quer, Ele trabalha como quer em nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Prepare seu copo com água. Você que entrou nessa live e você deseja entregar a sua vida a Cristo nesse momento, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus de bondade. Deus é fiel, viu? Deus é fiel. Aleluia. Fiel e não falha. Meu Senhor da glória. Glória a Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, fazer uma aliança com Deus nesse momento, eu quero orar por você. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A irmã Ivanilde Nilde quer se reconciliar. Glória a Deus. Aleluia. Eu estarei orando pela sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Deus é fiel.
Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. José Henrique quer se reconciliar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos estar orando por estas vidas que estão de se reconciliar. Jaqueline quer se reconciliar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aceito como meu Salvador. Restaura minha aliança contigo. Santo Deus. Restaura minha aliança contigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Cair. Misericórdia, meu Pai. As lives de oração não caem tanto. Já reparou? Misericórdia. Santo Deus de Israel, eu te glorifico, ó Pai, pela vida de cada um dos que estão decididos a se entregarem a Ti, meu Pai. Guarda-os, proteja-os, escreve o nome deles no livro da vida, trazendo a paz, a cura, o renovo, o consolo sobre cada coração. Firma-os na rocha, Alemandore Calamaia, que é Cristo Jesus. Joga por terra, meu Pai, as investidas do inimigo contra estas almas. Senhor, aumenta a fé do seu povo, vai dando graça aos teus filhos, ajudando-os, ó Deus, a levarem a sua cruz, a suportarem, meu Pai, as dificuldades nesta terra. Mas eu creio, eu sei que o teu nome será glorificado na vida de cada filho teu aqui. Porque o mar pode estar bravio, os ventos podem estar fortes, trazendo medo, angústia a corações aqui. Mas eu sei que pelo teu poder o Senhor mostrará a tua glória sobre a vida de cada um dos teus filhos. E eles irão adquirir, meu Senhor, experiências contigo. Traz paz, Senhor, a cada coração. Através desta palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, completa a tua obra na vida dos teus filhos, joga por terra a fúria do nosso adversário, nos concedendo a bênção, a paz, o refrigério, o renovo, o consolo, para a glória do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós apresentamos, Senhor, esse copo com água, crendo na certeza da vitória que vem do Senhor. Asperge a gota do teu sangue, asperge da tua porção, meu Senhor. Todos aqueles quanto beberem dessa água, receba paz, receba cura, receba alegria, receba o consolo do Espírito Santo de Deus, e que toda investida do adversário venha cair por terra, em nome de Jesus. Bebam todos com fé dessa água, receba livramento, o poder de Deus em sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica firme com Jesus. Ele é a nossa vitória. Amém, queridos? Nós estaremos às 6 horas da noite na nossa oração do livramento. Vamos continuar seguindo, aleluia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Aquele abraço celestial pentecostal cheio de fogo. Continue orando por nós para que o Senhor continue derramando a sua graça sobre as nossas vidas. Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E creia que os ventos, eles podem até estar soprando. A dificuldade, a luta pode ser grande, mas maior será a tua bênção. Maior será a tua vitória. Labando sébria. Tem que continuar crendo. Continua firme, perseverando, porque Deus vai fazer coisas grandes, viu? Deus vai fazer, aleluia, coisas grandes
Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Ao encerrar essa live com fé, você vai profetizar: Deus fará grandes coisas em minha vida e esse vento contrário vai cessar. Deus fará coisas grandes em minha vida e esse vento contrário vai cessar. Deus abençoe as vossas vidas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Eu amo todos vocês. Deus abençoe.